Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio. Este é o nosso canal Ciência da Emoção e nós estamos aí numa sequência de alguns vídeos falando sobre o processo da ansiedade, né? Bom, quem já acompanhou os vídeos passados já percebeu, pela insistência que eu tenho com isto, de que a ansiedade ela é um mecanismo de defesa do corpo, portanto, é algo extremamente importante e necessário para todos nós. O que acontece, no entanto, é que algumas pessoas superestimam os seus medos ou então, por algum mecanismo, às vezes até desconhecido ainda da ciência, acabam fazendo com que o ciclo da ansiedade se intensifique demais, o que o torna desproporcional, portanto, também patológico, né? Bem, o que acaba acontecendo? A ansiedade é esse mecanismo que a gente está fazendo uso sempre de uma antecipação do futuro. Então, a pessoa que está passando pela ansiedade fica trazendo para a mente racional argumentos, né, e visões e estados emocionais e tal, que o fazem pensar, muitas vezes, se aquilo que ele vai realmente fazer é saudável. E às vezes uma coisa extremamente simples, como entrar num quarto escuro, por exemplo, faz com que a pessoa tenha uma reação em cadeia muito forte, muito potente, a ponto, inclusive, de perder a sua capacidade racional de lidar com aquela situação. Então, a ansiedade não é uma coisa simples e realmente tem impactos muito sérios aí na vida das pessoas, tá? Bom, o que acontece normalmente? Eu vou pegar aqui o comum dos nossos dias. Suponha que uma pessoa desenvolva medo de médico. O sujeito precisa vir no consultório, conversar com o médico e tal, e o camarada tenha ali um processo de ansiedade instalado por conta disso. Ora, o que vai acontecer? Vou marcar lá com o sujeito, com a pessoa, o dia. Ele vai evitar ao máximo ir até esse tipo de local, mas quando a necessidade aperta, ou seja, eu tenho que realmente ir, então você começa a criar um estado de ansiedade por antecipação, ou seja, vários dias antes, muitas vezes, o sujeito começa a pensar sobre aquilo, a sofrer por antecipação e tudo mais, e às vezes o tempo entre entrar no consultório, conversar com o médico e ir embora, às vezes 20 minutos, meia hora você resolveu a questão, mas a pessoa está sofrendo demais. Isso não é nenhum absurdo. Quem conhece o sistema emocional, quem sabe como é que o sistema emocional alimenta a razão, sabe que isto é extremamente forte, isso é extremamente potente, e a pessoa que sofre de ansiedade realmente sofre muito por conta disso. Veja, neste caso, nós temos um estado emocional atrelado a uma necessidade. Eu tenho que ir no médico, eu tenho que entrar no quarto escuro, eu preciso ir na casa daquela pessoa, eu tenho que trabalhar e assim por diante. Então, sempre que nós temos essa questão da ansiedade, ou pelo menos na maioria dos casos, nós temos a necessidade de ir a algum lugar ou fazer alguma coisa atrelada ao estado de ansiedade. E quando nós temos esse tipo de situação, a gente inclusive ouve popularmente as pessoas dizerem, usarem a famosa terapia do choque, de empurrar o cara e falar, não, vai lá, enfrenta isso aí e tal, o que acaba piorando ainda mais as coisas, porque a pessoa vai somatizando isso, o corpo vai sentindo, e às vezes você tem até um estado de ansiedade muito piorado. Bom, no trabalho de regulação emocional, se trata da ansiedade, uma das questões aqui que se faz com o ansioso é o que nós chamamos de estado de dessensibilização. O que significa dessensibilizar? Bom, se sensibilizar é movimentar a pessoa no sentido X, desensibilizar ou dessensibilizar é fazer exatamente o movimento contrário. Então, o que a gente começa a fazer na dessensibilização? Qual é o primeiro passo? Conseguir fazer com que as pessoas se aproximem do elemento que gera a ansiedade, porém sem a necessidade de. Exemplo,
Se eu tenho que ir ao médico, a pessoa que precisa ir ao médico uma semana antes, às vezes já começa a sofrer por antecipação. Eu tenho que ir na sexta-feira, preciso ir, tem uma necessidade. O que eu começo a fazer com as pessoas? A ensaiar a ida dele no médico sem a necessidade de ter que ir. Ou seja, na segunda-feira eu entro no meu carro e penso, puxa, hoje eu vou no médico. E você entra no carro como se estivesse indo realmente no médico. Puxa, senti a ansiedade, eu posso desistir. Eu posso simplesmente parar o processo e ir para casa, seguir minha vida. Na sexta-feira, isso não será possível. Na maior parte dos casos, não será feita. Ou seja, a pessoa sentiu a pressão da ansiedade, tem que ir ao médico e vai até o fim. Então, acaba gerando mais ansiedade. Na segunda-feira, quando eu sento no carro e faço de conta que estou indo no médico, o meu corpo vai se dessensibilizando para aquilo. Porque eu sei que se eu tiver um perigo, eu posso simplesmente, né, tomar outro rumo. Na terça-feira, eu entro no carro, de novo, olha, estou indo no médico, estou me convencendo que estou indo no médico. Peguei o carro, liguei o carro, fui até a rua. Na quarta-feira, eu fui até a frente do hospital, ou fui até a frente do consultório do médico. Na quinta-feira, eu desembarquei, fui lá, dei uma passeada pelo hospital, entrei, saí. Então, o processo de dessensibilização é um processo que você vai fazendo com que a pessoa vai enfrentando aquele estado todo santo dia, mas enfrentando não apenas do ponto de vista cognitivo, né, pensando naquilo, ele está fisicamente fazendo aquilo. Quando a gente dessensibiliza alguém nesse sentido, você vai aproximando, 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 daqui a pouco o sujeito está vencendo esse estado. A mesma coisa acontece quando nós estamos falando de outros elementos, como é o caso do trabalho, como é o caso do quarto escuro, que eu falei agora, que pode gerar ansiedade. Então, nós vamos aproximando as pessoas, desenvolvendo aos poucos a resistência desse indivíduo, para que ele, então, consiga vencer esse estado de ansiedade. O que não pode acontecer é a gente procrastinar, ou seja, começar a jogar muito para frente, né? A pessoa realmente não consegue enfrentar, ela vai deixando, vai deixando, vai deixando, vai acumulando, e quando você realmente precisa fazer, quando a necessidade bate, aí você tem um processo de ansiedade instalado, um processo de ansiedade que faz com que você, inclusive, sinta ainda mais, né, os elementos somáticos aí do seu corpo em relação àquilo, tá certo? Então, dessensibilizar é aproximar a pessoa do elemento que causa ansiedade sem a necessidade dele. Então, você vai apenas para ir se acostumando com a ideia, aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos. Isso é mais ou menos como a gente faz quando a gente quer ensinar uma pessoa a nadar, né? Se você vê que a pessoa tem medo de água, você não vai simplesmente jogar o cara dentro da água, porque vai gerar para ele um trauma, vai gerar para ele um estado ansioso que vai fazer com que ele evite voltar para a água. Então o que a gente faz? Você leva a pessoa na piscina, ela põe a mão na água, daqui a pouco ela tirou o chinelo, pôs os pezinhos, está lá balançando o pezinho na água, daqui a pouco ela está de calção, entra na parte rasa, vai andando um pouquinho mais, está com alguém, usa uma boia e assim por diante. Isso é um processo de dessensibilização. E é exatamente isso que a gente faz também no processo ansioso para aproximar as pessoas desse elemento que causa ansiedade e fazer com que aos poucos ela vá efetivamente perdendo, né, esse medo, ou vá, se quiser, ressignificando, que é o termo mais correto. A gente não perde medo, a gente não perde ansiedade, né? Tá bom? Então, bora para a prática, bora fazer para a gente vencer esses estados aí, tá bom? Grande abraço a todos!